Olá, meus irmãos, passando hoje nesta quinta-feira, dia 9 de novembro, dedicação da Basílica de Latrão, essa grande festa para nós. Vamos meditar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, lá no seu capítulo 2, versículo 13 ao 22. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas de trocadores de moedas. Fez ele um chicote de corda e expulsou todos do templo. Como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui e não façais a casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes desse modo? Respondeu-lhes Jesus: destruí vós este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas este falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se dessas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Pessoal, o Evangelho de hoje é maravilhoso. Nós celebramos hoje a dedicação ou consagração da Basílica de São João de Latrão, construída no século IV pelo Papa Melquíades, e é a mãe de todas as igrejas, a Catedral do Papa, erigida no Monte Célio e pertencente originalmente à família de patrícios, os chamados Laterani. A Basílica do Latrão remete-se à época de Constantino o Grande. Ela foi consagrada pelo então Pontífice Papa São Silvestre no dia 9 de novembro de 324. Foi, aliás, a partir dessa época que começou a propagar-se o conceito de igreja, tal como o entendemos até o dia de hoje. Um edifício sagrado em que os fiéis se reúnem para rezar e prestar culto a Deus. Até então, os templos pagãos eram espaços destinados apenas aos sacerdotes, e a divindade morava ali, cabendo o restante do povo ficar do lado de fora, de frente para a fachada do templo, no fano, Então, no fano do templo, na fachada, no lado de fora. Isso nos mostra o quão revolucionária é a noção de igreja que o cristianismo inaugura. Se para as antigas religiões pagãs, principalmente romanas, e gregas também, de algum modo, por um lado, o templo era um lugar específico em que se morava esta ou aquela divindade. Para a fé cristã, por outro, o templo é não já uma construção de pedra, mas em sentido eminente Jesus Cristo, Verbo encarnado e por derivação o próprio fiel em quem Deus habita pela graça. Que maravilha! Então, ao comemorar essa festa de dedicação da Basílica do Latrão, o que a Santa Madre Igreja está fazendo é chamar-nos a atenção para essa realidade misteriosa e profunda que, rasgando-se o véu do templo de Jerusalém, ao último suspiro de Cristo na cruz, são os fiéis os templos vivos de Deus, que têm agora acesso livre à intimidade dos átrios das igrejas, para orar e oferecer ao Pai um sacrifício agradável, e o seu próprio Filho, que se faz presente sob as aparências do pão e do vinho, para santificar nossas paróquias, capelas, oratórios, com a sua presença real, verdadeira e substancial. Então, nas espécies. Então, essa festa nos ajuda a refletir, então, sobre o sentido do tempo como organismo vivo e pertencente, dos cristãos a ele como pedras vivas.
Cada ser humano batizado é templo criado à imagem e semelhança de Deus, redimido pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, habitado então pelo Espírito Santo, nessa, como dizia Elizabeth da Trindade, nessa inabitação da alma. Então, no Evangelho, o gesto de Jesus tem um sentido muito profético. Ele inaugura um novo tempo no relacionamento com Deus e anuncia a substituição do templo antigo de pedra, que era a instituição mais significativa de Israel, por um novo templo, que é o próprio Jesus, lugar de encontro de homens e mulheres com Nosso Senhor. O contexto da época, me alongando um pouco aqui, peço desculpas, né, para os judeus, o templo era um lugar privilegiado de encontro com Deus, né? Aí se colocavam as ofertas e sacrifícios levados pelos judeus do mundo inteiro e formavam um verdadeiro tesouro administrado pelos sacerdotes. A casa de oração se tornava lugar de comércio, poder disfarçado em culto piedoso. Ora, então Deus já não habita mais nas nuvens ou naquele templo, não, é o próprio corpo de Cristo. Então, quando Jesus, expulsando os comerciantes, Jesus denuncia a opressão, a exploração dos pobres pelas autoridades religiosas, predizendo a ruína do templo. Ele mostra que essa instituição religiosa já caducou. Doravante, o verdadeiro templo é o corpo de Jesus, que morre e ressuscita. Então Deus não quer habitar em edifícios, mas no próprio homem, no coração do homem, que é o centro da sua alma. Que maravilha para nós sabermos que somos templos vivos de Deus. Deus abençoe você, para que cheios do Espírito Santo possamos afirmar como salmista no Salmo 46: os braços de um rio alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.